Olá, bom ter você de volta. Eu tenho ficado bastante impressionado com o nosso grau de ressentimento, como as pessoas são ressentidas, né? Você já pensou nisso, sobre isso? Você guarda algum ressentimento? Muito bem. É um tema complexo, amplo, como a maioria dos temas ligados aos nossos sentimentos e emoções o são, mas o ressentimento ele se faz presente na vida de todos nós de uma forma ou de outra, porque ao longo do tempo nós vamos ter experiências das mais diversas que nos trarão sensação de mágoa, de ter sido, digamos assim, desprezado ou ofendido, e essas coisas nos magoam profundamente, e essa mágoa guardada naquele instante é um ressentimento, ficamos ressentidos. E já de antemão vale lembrar e destacar a importância de você reagir emocionalmente a qualquer experiência que você tenha. Não há nenhum erro ético, moral, espiritual, legal, seja qual for o seu segmento, que faça com que uma reação emocional seja em si errada. Então, no momento em que você é desapontado, a reação que você tem diante disso, ela é justa e tem realmente o seu propósito, tem realmente o seu sentido, tá? Então, nesse sentido, é sempre importante você refletir sobre isso, né? As pessoas sentem culpa por sentir uma emoção, por ter uma reação, e isso desencadeia algumas questões importantes. A questão que se tem que pensar é até que ponto esse ressentimento pode permear a nossa vida e por quanto tempo, né? A verdade é que o ressentimento, aquela sensação que você tem na hora que você foi magoada, desprezada, abandonada e etc., como eu já disse, tem a sua função naquele instante. Você grita, chora, esperneia, empurra, enfim, se tranca, sai de perto, seja lá qual for a reação, mas ela tem o seu propósito. A questão toda é o longo do tempo, né? É a caminhada, a jornada. O ressentimento ele vai fazendo mal ao longo do tempo, deixando a nossa alma extremamente cinza, sem perceber as cores da vida, das pessoas, das amizades e até das oposições, por que não, né? Ressentimento vem então dessa estrutura da mágoa, né? Por algumas coisas, e essa mágoa ela tem aí pelo menos duas perspectivas, vamos dizer assim, né? A mágoa objetiva, que eu vou chamar aqui, né, que é aquela mágoa de uma pessoa que te fez um mal, você sabe que o mal foi feito, você viu, você estava ali, você sentiu e ficou triste com aquilo, e aquilo teve o seu desdobramento naquele momento, então você sai dali com raiva e isso vai afetá-lo, sem dúvida nenhuma. Mas existe a mágoa também que a gente poderia dizer aqui que é subjetiva, ou seja, aquela mágoa que necessariamente você não lembra do evento que te magoou, mas você se sente magoado. Quando eu digo não lembra, eu estou dizendo no sentido de que você talvez fosse criança, talvez ainda bebê, né? Muito provavelmente, e essa mágoa ela fica registrada no seu inconsciente e alguém vai reforçar isso para você contando essa história, né? Algumas situações das mais diversas, né? A mãe, por exemplo, que fica grávida, não sabe que está grávida e precisa viajar para visitar a mãe doente, e o marido que fica só tem a notícia da gravidez depois que ela está viajando. E então ele acha que aquele filho não é dele, mas não tendo como provar, a vida segue, tudo se explica,
Só que ele tem uma certa indisposição para aquele filho depois que nasce e não o trata dignamente. E isso, de certa forma, é contado para essa criança. Essa criança tem uma mágoa que ela não sabe muito bem de onde veio e ela não é responsável. Esse tipo de mágoa perdura, né, por muito tempo, de uma certa maneira até um pouco pior, se é que a gente pode dizer assim, porque não é alguma coisa conhecida. Nos dois casos é importante que você entenda que o problema todo do ressentimento está ligado ao fato de que não tem como retribuir, não tem como voltar àquele evento, não tem como restabelecer aquele contato, não tem como se vingar daquele momento, naquele momento, né? Não tem como reparar isso. E aí então tem essa espécie de ressentimento duplo, o ressentimento da mágoa, porque se foi magoado, e o ressentimento de não poder consertar aquilo de uma forma natural, ou de uma forma que resolvesse efetivamente. Então aquela mágoa que é uma coisa pessoal, que fica guardada, ela vai sendo seguida junto com você, né? Ela vai sendo a sua sombra ao longo de toda a vida. E essa reação emocional naquele tempo, principalmente se a mágoa é objetiva, né? Se você sabe que foi magoado, quando você tem uma reação espontânea, essa reação ela tem um sentido, né? Se alguém te chateou, te magoou, mesmo que você soube disso mais tarde e você se sente irritado, triste, isso tem um sentido, porque é natural, como eu disse. No entanto, o que não é natural é carregá-la, né? Trazê-la ao longo de toda a sua vida. Aí você entra no sentido realmente da palavra, né? Ressentimento, que não significa outra coisa a não ser ressentir, ou seja, sentir novamente, 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 novamente a mesma dor, como se ela tivesse sido realizada, né? Como se ela tivesse sido aplicada a você hoje. E esse sentimento vai perdurando, vai crescendo, vai sendo desenvolvido no seu interior, e ao longo da caminhada você vai se sentindo cada vez mal, cada vez mais amargo, triste por dentro, sem saber exatamente que caminho tomar ou que direção seguir. Essa tristeza, essa mágoa te traz uma espécie de uma defesa, né? de uma reação de que todo mundo que não pensar igual você, todo mundo que não concordar com você, todo mundo que não for simpático a você, quer te magoar. Então, para evitar essa nova mágoa, normalmente as pessoas já atacam, já se distanciam, já tem problema em desenvolver amizades, de confiar, acham sempre que serão magoadas. Isso é muito comum em cônjuges cujo relacionamento não deu certo por conta de uma mágoa. Entrar no novo relacionamento é sempre complicado por achar que esse novo parceiro, essa nova parceira, vai magoá-lo como a primeira, ou como o primeiro, né? Então, isso sempre trará problema, e por conta disso, então, ao invés de experimentar uma nova experiência, então se acusa, se afasta, né? Se critica, e a vida vai seguindo nessa sequência de dor e tentativa, mas tentativa muito distante, muito descomprometida. A esse ponto é muito difícil a gente trabalhar um remédio propriamente dito, a não ser olhar para isso de forma honestamente. Mas uma coisa é importante, você olhar, e o que hoje todo mundo, de uma forma ou de outra, trabalha com essa ideia, que é a ideia do perdão, né? Você precisa aprender liberar isso, você precisa aprender a perdoar, porque uma coisa que o ressentimento faz com você é te manter preso àquela situação, aquele evento, aquela pessoa que te magoou, que reverbera em outras pessoas. A chave para essa cadeia, né? Para essa corrente que te aprisiona, está no perdão, não só no perdão do outro que te magoou,
mas o perdão talvez de todos os outros, mas especialmente no perdão a si mesmo. O perdão de você mesmo, de não se responsabilizar por aquilo que você viveu e experimentar sim novas situações e novas oportunidades. Mas mais adiante eu queria explorar um pouco mais esse tema perdão, que é um tema muito mal compreendido, muito falado superficialmente. Por hora fique com isso no seu coração aí, na sua mente, tá bom? Que é importante você lidar e trabalhar com a possibilidade real do perdão, que será a chave para desamarrar essas correntes aí da mágoa que você traz por conta de ressentir sempre de novo a mesma dor. Até porque isso não te faz bem, isso te prejudica muito e muito mais do que a pessoa que te magoou, porque a pessoa que te magoou seguiu adiante a vida dela e talvez nem lembre mais desse evento, e se lembra não se importa, mas você segue preso àquilo e sem se libertar, sem sair daquela cadeia, você não segue feliz e satisfeito com a sua própria vida. Então a chave para isso é a gente trabalhar essa ideia do perdão, de deixar aquilo lá. Mas a gente trabalha isso em outro tema, tá bom? Fique em paz, viva sem ressentimento, avalie se você os tem, não deixe que ele seja maior do que você. Eu acho que é um caminho importante para lidar com a nossa vida emocional. Prazer falar com você, não esqueça de dar a sua opinião, sugerir alguns temas, na medida do possível eu vou abordando todos eles, tá bom? Será um prazer tê-lo aqui comigo. Até mais.